Graças a Deus. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua vida. Abra sua Bíblia aí. Você que quiser acompanhar com a gente. 2 Crônicas, capítulo 33. No versículo 1 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Esse rei aqui, eu acredito que muitos que estão assistindo essa vídeo, que estão assistindo essa mensagem, eu acredito que um dia você já deva ter ouvido falar sobre esse rei, Manassés. Esse rei, ele foi um rei perverso. Ele fez muitas coisas erradas, muitas coisas ilícitas, muitas coisas que Deus não aprovava. E o que acontece? Esse rei, ele teve a oportunidade de fazer o que era correto, o que era certo, mas ele optou em fazer o que era errado. E é justamente sobre isso que eu queria, que o Espírito Santo queria fazer você entender. Todos os dias, eu, você, todos nós, temos a oportunidade de fazer o que é certo, o que é correto, ou de fazer o que é ilícito, o que é errado. Então, esse rei, ele teve a oportunidade de fazer o que era certo, mas ele optou em fazer o que era errado. Ele optou em desagradar a Deus, em fazer coisas que Deus não aprovava. E você sabe que para cada atitude tem uma consequência. Se você faz o que é correto, as consequências virão. Se você faz o que é certo, aquela atitude ali correta, aquela atitude certa, vai lhe trazer benefícios. Como também, se eu fizer algo que Deus não aprove, algo que Deus não se agrade, essa minha atitude vai me trazer consequências ruins. Por isso que antes de tomarmos qualquer decisão, de fazermos qualquer coisa, de tomarmos qualquer atitude, a gente tem que pensar. Você tem que ver se realmente essa atitude aí está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza, você pode até tomar essa decisão, mas você vai ter dor de cabeça. Você vai ter muita dor de cabeça. E foi o que aconteceu com esse rei. Vou repetir: ele teve a oportunidade de fazer o que era correto, mas fez o que era errado. Ele desagradou a Deus. Todo dia, por exemplo, você que está nos acompanhando, lá no seu trabalho, você tem a oportunidade ali de fazer o que é certo, de trabalhar, de dar o seu melhor, de fazer o que é correto. Mas tem pessoas que ela tem a oportunidade, por exemplo, no trabalho, de fazer o que é correto, de trabalhar, de dar o melhor, de se empenhar, mas ela não faz o que é correto, ela não se dedica, ela não se empenha. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Lá na frente, ela vai colher o resultado de suas decisões. É você quem planta e que colhe. É você. Eu sou o causador. Se eu fracassar, eu não posso colocar a culpa em ninguém. Eu tomei atitude. Assim como se eu tiver sucesso, eu não vou colocar a culpa em ninguém. Eu que provoquei aquele sucesso. Então, vigie suas decisões, vigie suas atitudes, porque está escrito: o que o homem semear, o que o homem plantar, esse mesmo homem irá semear o que ele plantou. Não é isso? Aí diz mais assim no versículo 9, olha só: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, olha só, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém
não deram ouvidos à voz de Deus. Você vê, não foi por falta de alerta. Deus alertou, Deus falou, Deus orientou, Deus tentou abrir o entendimento desse rei, não somente desse rei, mas de todo o seu povo. Deus falou, pessoal, Deus fala. Nunca se esqueça disso. Antes da pessoa tomar qualquer decisão, Deus fala, Deus ensina, Deus orienta. Agora, cabe a ela, e está nas mãos dela, o poder de decisão, o poder de escolha. Então, Deus falou, Deus orientou, mas esse rei não deu ouvido. Ele fez muitas barbaridades, ele fez muitas coisas erradas, coisas ilícitas. Esse rei aqui, só para você ter ideia, ele sacrificou os seus próprios filhos para outros deuses. Esse rei aqui, ele provocou a ira de Deus. Mas pessoal, o que me chama a atenção na história desse rei é três coisas. Não é nem tanto os erros que esse rei cometeu, mas são três coisas interessantes que eu queria passar para você, que o Espírito Santo queria que você entendesse, como esse rei aqui, que atitude você tem que tomar para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Olha só o que esse rei fez. Diz assim no versículo 11, diz assim: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Você vê que isso aqui é a consequência. Isso aqui foi a consequência de seus erros, a consequência de suas atitudes erradas, a consequência dele ter se afastado de Deus. Está vendo o que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus? Quando uma pessoa ela deixa de dar ouvidos à voz de Deus, vem a humilhação, vem a dor, vem a vergonha. Você vê que esse rei, ele deixou de ser rei e passou a ser escravo. Ele foi aprisionado, humilhado. Mas tudo isso aqui, nunca se esqueça, foi ele que provocou. Por conta de suas atitudes, de suas decisões, ele chegou naquela situação. Mas olha só o que diz no versículo 12: e ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Pessoal, são três coisas que esse rei fez para alcançar o seu perdão e a sua misericórdia. A primeira coisa que ele fez, ele se voltou para Deus. Pessoal, daqui a pouco a gente vai buscar a presença de Deus, e de repente, você que está assistindo aí essa mensagem, você está assim, longe de Deus, angustiado, e de repente, por conta de seus próprios erros, de suas próprias decisões, você se esfriou, você desanimou, você se afastou de Deus. Mas assim como esse rei tomou essa decisão, tome também a sua, agora mesmo, ou melhor, daqui a pouquinho a gente vai orar. Faça o que ele fez. Ele se voltou para Deus, ele foi buscar Deus, ele buscou, ele não se importou. Você vê, você já observou quantas são as pessoas que às vezes, por algum motivo, que não vem ao caso a gente falar os motivos, ela se afasta da presença de Deus
E quando ela toma a decisão, nasce dentro dela um desejo de voltar para Deus. Não vem pensamentos, vários pensamentos, poxa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não é assim? Quer dizer, esses pensamentos aí é o mal, é o diabo. O diabo não queria, Satanás não queria que esse rei se voltasse para Deus. E eu tenho certeza que antes desse rei se voltar para Deus, tudo aconteceu. Conflitos, pensamentos, tudo aconteceu para que ele não se voltasse para Deus. Mas ele não deu razão aos pensamentos, ao que estavam pensando dele. Ele se voltou para Deus. Minha amiga, faça o mesmo. Não se preocupe com o que vão falar, com o que vão pensar. Não se preocupe, se volte para Deus. A segunda coisa que esse rei fez, olha só, e humilhou-se muito, no versículo 12, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Você sabe o que é isso? Ele reconheceu, se humilhar é isso, é reconhecer seus erros, suas falhas. Ele reconheceu que ele chegou naquela situação, naquele fundo de poço, por conta de seus próprios erros. E é isso, reconheça. Às vezes eu fico observando, às vezes a pessoa está com problema, é um exemplo, problema no casamento, e ela não reconhece que é ela que tem causado aqueles problemas no casamento. Às vezes a pessoa está com problema financeiro, e aquele problema financeiro ali foi suas atitudes que provocou, foi ela que causou aqueles problemas econômicos. Muitas são as pessoas que às vezes ela está com um problema e ela não reconhece que aquele problema ali foi ela que causou, foi ela que procurou, por conta de suas atitudes erradas, de suas escolhas erradas. Esse rei, ele se humilhou, ele reconheceu que ele chegou onde chegou por conta de suas atitudes, escolhas e decisões erradas. E é isso, gente. Se humilhe, reconheça. A terceira coisa que esse rei fez, que me chamou a atenção, olha só. Ele orou, não é isso? Ele buscou a Deus, se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. No versículo 14, e depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi. No versículo 15, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Para me finalizar, ele se consertou. São três coisas que a pessoa tem que fazer para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Primeiro, buscar Ele, se voltar para Ele. Segundo, a segunda coisa, se humilhar, reconhecer que errou, que falhou e que precisa do perdão dele. E a terceira coisa, se consertar. Ele se consertou por conta dessas três decisões, dessas três atitudes. Ele alcançou o perdão de Deus e ele alcançou também a misericórdia de Deus. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Eu queria que você aproveitasse esses poucos minutos para você orar, para você falar com Deus, para você se voltar para Ele. Se humilhe diante dEle e se conserte. Deus restaurou a vida desse rei e Ele vai restaurar a sua vida também. Independente do que você fez, do que você deixou de fazer. Você vê que Deus não olhou, Deus não levou em consideração o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Deus, vendo a sua sinceridade, Deus o perdoou e restaurou o seu reino. E pode ter certeza que o mesmo Deus, Ele vai fazer com você também. Tá certo? Vamos então orar? Vamos falar com o nosso Deus? Aí aonde você está, coloque as mãos no seu coração e feche os seus olhos.
porque nós vamos falar com o nosso Deus. Aí aonde você está, se volte para Ele, gente. Aproveite essa oportunidade. Aproveite esse momento. Se volte, se humilhe. Ele reconheceu seus erros. Ele reconheceu que ele chegou aonde chegou por conta de suas atitudes erradas, por conta de seus erros, de suas decisões erradas, por conta de ter deixado de ouvir a voz de Deus. Ele se humilhou, se humilhe. Fala: meu Deus, me perdoa, Jesus. Perdoa, meu Pai. Perdoa meus erros, minhas falhas. Tem misericórdia de mim. Ah, meu Deus, assim como o Senhor ouviu a oração de Manassés, ouve, meu Pai, ouça, Senhor, a oração que essa pessoa faz a Ti. Ouça a oração do Teu povo. O Senhor se atentou para a oração do Teu servo. Se atenta, meu Pai, para a oração dessa gente que com sinceridade fala contigo. Eu não aceito, meu Deus, que essa pessoa ela não veja o resultado desta oração, aonde quer que ela esteja, que ela seja alcançada, meu Deus, que ela receba a paz. Eu acredito, meu Deus, quando aquele rei terminou aquela oração, ele teve paz. Que essa pessoa tenha paz, meu Deus, que ela receba o perdão, aleluia, que ela receba o perdão e que através desse perdão venha a paz, a alegria, aleluia. Fale para Deus aí que você também vai se consertar. Aquele rei se consertou. Fala: meu Deus, eu também vou, meu Pai, eu vou me consertar, Jesus, porque eu quero mais uma chance. Eu quero mais uma chance de poder recomeçar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te exaltamos e te bendizemos. Aí onde você está, receba o perdão. Ele te perdoa, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba o perdão, receba a força, receba aí a paz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo Teu perdão. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: assim seja, diga amém e diga graças a Deus.